tipos bíblicos prefigurados, que prefiguram o Calvário. Aleluia. O texto bíblico básico, ele se encontra lá em Êxodo, no capítulo de número 12, versículo 12 e 13, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, 22 e 24. 22, 23 e 24. Quem não estiver com a revista, você pode estar acompanhando a leitura no livro de Êxodo e no Evangelho de Marcos, né? Como de praxe, eu estarei lendo o versículo de número par, e os irmãos estarão fazendo uma leitura responsiva com de número ímpar, né? E o número 12 diz assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Número 13. Marcos 14, 22. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoou, o partiu, e deu-lhe, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Número 23, os irmãos. Vinte e 24. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muito é derramado. Por muito, ele podia falar por todos, né? Mas por muitos. Texto áureo, que diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Os irmãos. Porque primeiramente... Quinze, 3, glória a Jesus. Os irmãos querem aplaudir ao Senhor pela vida do nosso pastor Iraguchi, que estará fazendo menção de mais essa lição na noite desse dia. Aleluia. Irmãos, um momentinho. O pastor vai. Vamos lá, queridos. Nós vamos estudar a lição de número 10. Deixa eu separar aqui. Os adolescentes podem ir lá, Caio. Tia Sueli, os adolescentes. Só os adolescentes. O Caio hoje vai ficar de folga, Caio. Hoje os jovens vão ficar comigo aqui. Estudou a lição, Caio? Estudou? Que bom, né? Já vão ficar com a gente aqui hoje. Não tem nem muito jovem, porque hoje também tem reunião de obreiros, irmãos. Então, muita gente, muitos obreiros foram para a reunião, nosso pastor, pastor Anso, pastor Tunim, tá? Os pastores estão lá na reunião de obreiros. E nós aqui ficamos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Espero que Deus possa elucidar algumas dúvidas dos irmãos a respeito desse tema, que eu possa trazer uma aula abençoada para os irmãos aqui. O tema é um tema muito bom. A minha oração é que eu não estrague o tema, né, porque o tema é muito bom. Então eu quero trabalhar com os irmãos aí esse tema. Se você olhar na sua revista, você vai ver que tem 3 cruzes aí na lição de número 10, tá? São 3 cruzes aí, e também essas cruzes aqui, ela apresenta aqui algumas verdades bem interessantes para a gente. Então, o autor aqui, a parte gráfica aqui, eles foram muito felizes aqui colocando essas 3 cruzes aqui, que você sabe que tanto um pecador, os dois eram pecadores, mas Jesus estava no centro. Por que Jesus está no centro? Jesus está no centro porque é Ele que julga. Então ali
ali ele não estava como um pecador, porque Jesus não teve pecado. Ali ele estava no centro, porque é ele que vai julgar as nações. Então, ele vai julgar todos são pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram restituídos da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Portanto, se todos pecaram, tanto da direita quanto da esquerda eram pecadores, os dois. Mas o sangue foi derramado pela vida dos dois. Só que ali, naquele momento, um se arrepende e o outro não. O outro lhe diz: salva a ti mesmo e também a nós. Então, se você é o Filho de Deus, salva a ti mesmo e salve a nós. Só que o outro, perdão, o outro diz assim: olha, quando tu entrares no teu reino, lembra de mim. Ou seja, um queria reino e o outro queria só ser salvo. Então, aqui fica uma lição para a gente. Vamos lá. Já foi lido aqui o texto básico, o texto áureo. O texto básico aqui fala sobre o Êxodo, capítulo de número 12, que trata ali sobre a Páscoa, o sangue do cordeiro que foi derramado. Um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem doença, um cordeiro sem nenhum tipo de defeito. Ele era sacrificado e o sangue era passado nos umbrais da porta, na parte de dentro da porta, tá? Não era da parte de fora, era na parte de dentro. E para quando o anjo da morte passasse, o anjo ia saber, ia ver aquela marca do sangue do cordeiro e ia passar por cima. Daí a palavra Páscoa, que é Páscoa do grego é pessá, e pessá quer dizer passar por cima. E aí tem a tipologia. Se os judeus entendessem de tipologia, eles não teriam matado Jesus. Então, certa vez eu ouvi um debate de um judeu e um pastor, o judeu falando que o Novo Testamento, o judeu não crê no Novo Testamento, porque ele não crê em Jesus. Mas se você tiver uma boa compreensão do Antigo Testamento, você vai ficar encantado com o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele encanta porque ele é mais fácil, porque ele apresenta a graça, ele apresenta Jesus, ele apresenta os milagres, ele apresenta Jesus salvando a humanidade. Então, o Novo Testamento, ele de uma certa forma, ele é mais fácil. Se você ler os Evangelhos, você vai ver que ele, na sua grande maioria, a compreensão ela é muito fácil. Mas o Antigo Testamento, as pessoas têm uma certa dificuldade com o Antigo Testamento, principalmente os profetas, a maneira como é organizado o Antigo Testamento, então traz uma certa confusão. Mas o Antigo Testamento, quem entende bem o Antigo Testamento, fica maravilhado com o Novo. Qual foi o problema do apóstolo Paulo? É que ele não conhecia o Novo Testamento, porque não tinha o Novo Testamento na época do apóstolo Paulo, só tinha o Antigo. Então o que ele faz? Ele se converte no caminho de Damasco. No caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ele entra na cidade de Damasco. Lá ele fica cego, porque a visão que ele teve de Jesus foi tão grande que ele fica cego. Ele fica na cidade de Damasco. Damasco, você sabe que era a cidade dos vasos, né? Era o local onde se comprava, se comercializava vasos. Aí Jesus ele chega para o profeta chamado Ananias e diz: Ananias, vai numa rua chamada direita, a rua chamada direita, que para só a nível de curiosidade, rua chamada direita é a rua principal, que nós chamamos, né? A principal. Onde é a prefeitura? É na principal, é como se fosse a rua direita. Então toda a rua direita era chamada de principal, só para você entender, tá? Que não era o nome da rua, mas era como se chamava a principal avenida da época. Então vai até a rua direita, chamada direita, e lá você vai encontrar um homem chamado Paulo que está orando. Quando o Senhor fala com Ananias isso, Ananias fala assim: Saulo? Aí ele diz assim: ó, eu tenho ouvido falar muita coisa dele, que ele persegue a igreja, que ele mata os irmãos. Aí Jesus ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, a cidade de vasos, a cidade onde se comercializava vaso,
Deus, para falar com Ananias, para que ele pudesse entender, ele disse, ó, eu estou indo em Damasco, lá em Damasco tem um vaso que eu escolhi, e esse vaso é um vaso escolhido, entre tantos vasos que tem em Damasco, eu escolhi um por nome de Saulo, e esse eu escolhi com um propósito. Qual o propósito, Deus? Para padecer pelo meu nome, e mostrarei como ele deve padecer pelo meu nome. Você vê que o camarada padeceu pra caramba. E aí ele está lá orando. O Ananias ora por ele. Paulo, ele vai para Jerusalém. Penso eu, não diz a Bíblia, penso eu. Vou repetir, penso eu, não diz a Bíblia. Que Paulo, ele deve ter olhado o perfil intelectual dos apóstolos. Ele pensou, Pedro ignorante pescador. O Lucas não estava na história ainda, porque o Lucas é discípulo de Paulo. O Lucas não conta, o Lucas não estava lá, o Lucas não era apóstolo. Era médico, mas não era apóstolo. Então, ele pensou o seguinte, tem Pedro, tem Tiago, tem João, tudo pescador, tudo gente ignorante. Aí ele pensou, penso eu, eu vou para Jerusalém, eu vou virar o líder da galera. Quem é o mais preparado, quem é o mais intelectual, quem é o mais inteligente, quem mais estudou, quem é poliglota, quem tem duas cidadanias, sou eu. Então quem é o cara mais preparado para assumir a igreja de Jerusalém? Sou eu. Aí ele chega em Jerusalém, o que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro o resistiu, a igreja não aceitou. Mas aí o que ele faz? Ele começa a ficar lá na igreja. Aí ele fica na igreja. E está tentando arrumar um espacinho nele na igreja. Eu vou me filtrar no louvor. Aí no louvor, dá contenda no louvor. Aí ele vai para onde? Eu vou para o UNA, dá contenda no UNA. Aí ele vai para onde? Eu vou para o acolhimento, dá contenda no acolhimento. Eu vou para a EDP, dá contenda também. Aí ele vai, vou para onde? Eu vou ficar com os obreiros, dá contenda nos obreiros. E a Bíblia diz que tinha confusão por causa do Paulo. Estava tendo confusão. Aí, a igreja ficou estagnada por causa dele. Só por ele estar lá, a igreja ficou estagnada. E olha que a igreja, irmão, na primeira pregação do Pedro, foram 3.000 almas, na primeira pregação. Na segunda, mais 2.000 pessoas, 5.000 vidas de cara, rápido. Aí a igreja estava crescendo, o Paulo chega, a igreja trava. Resultado, quando ele sai da igreja, a igreja começa a crescer. A igreja começa a prosperar de novo. Para piorar, o que Paulo vai fazer? Ele vai para o deserto da Arábia. Lá no deserto da Arábia, ele fica durante 3 anos e meio. Fazendo o quê, pastor? Estudando o Antigo Testamento. Mas ele conhecia o Antigo Testamento? Conhecia. E por que ele foi estudar? Porque agora ele foi estudar para encontrar Jesus no Antigo Testamento. O que você está fazendo hoje aqui? Você vai encontrar Jesus no Antigo Testamento. É a tipologia. Você está fazendo o que o apóstolo Paulo fez. Paulo não sabia. Como é que eu estudei todo o Antigo Testamento, eu conheço toda a Torá, eu conheço a lei, eu conheço os profetas, mas como é que eu nunca vi Jesus lá? Por quê? Porque o Espírito Santo não iluminou a mente dele para ele enxergar. Por quê? Porque tem coisas, irmão, que nem a teologia te mostra. E eu, durante 10 anos da minha vida, estudei teologia focado em sala de aula. Durante 10 anos. Mas teve coisas que eu aprendi, sabe onde eu aprendi? Foi no joelho. Teve coisas que Deus falou comigo na oração. E eu tive que esvaziar minha mente. Eu falei, Senhor, eu sei que aqui tem alguma coisa, mas pela tua misericórdia, faz eu enxergar, Jesus. Eu sei que se eu usar aqui a hermenêutica, a exegese, eu vou encontrar alguma coisa, mas eu vou encontrar o que todo mundo encontra. Encontrar o que todo mundo encontra, a teologia faz eu encontrar. Mas eu quero encontrar o que a maioria não encontra. Aí o que a maioria não encontra tem que ir para o joelho, não tem jeito. Então, você serve um Deus que é o escritor da Bíblia, e esse escritor da Bíblia está do seu lado para te ajudar a entender e compreender a palavra. Mas aí você tem que abrir, você tem que ler. Então, Paulo ele vai ver o Antigo Testamento para encontrar Jesus. Aí ele fica lá no deserto da Arábia até que um irmão vai lá e busca ele lá para fazer a obra missionária. Então, quando nós estudamos a tipologia, eu já falei aqui, a tipologia é a sombra de algo maior. Então, você tem a tipologia e você tem o tipo e o antitipo. O tipo, ele aponta para o antitipo.
ele aponta, então o tipo é menor do que o antitipo. O tipo é uma sombra. Só que a sua sombra, a minha sombra, ela parece que sou eu, mas não é a imagem real. É só para você ter uma noção. A sombra é só para você ter uma noção. Então, a sombra é o tipo. Então, isso Paulo não entendeu. Paulo teve que estudar durante 3 anos e meio, estudar para encontrar Jesus em todo o Antigo Testamento. Então, você está com a sua revista aí? Amém? Então, está aí, ó, 1.1, derramamento de sangue no livro de Gênesis. Está aí, ó. Quem é que aparece primeiro aí? Vamos ler? 1, 2, 3. Adão, Eva, Abel, Abraão. Enfatizo a profundidade do sacrifício expiatório e sua relevância eterna, tanto para então, qual a relevância do sangue para os personagens bíblicos, quanto para a nossa visão teológica? Qual a relevância? Tem relevância, irmão? É claro que tem relevância. Quando você vê lá, vamos lá, quando você vê lá o casal está lá, eles comem do fruto, aí tem o culto da tarde, a tarde profética, aleluia. Na tarde profética, Deus vai visitar o casal comeu do fruto, aí é engraçado porque Deus disse assim, aonde tu estás, Adão? Como se Deus não soubesse onde ele estava, né? Onde tu está, Adão? Deus está procurando o Adão. Aí o Adão falou, não, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Aí ele falou assim, ué, como é que você sabe que você estava nu? Aí teve todo aquele enredo e Deus teve que matar um animal para fazer aventais para o casal. Ali também tem uma tipologia não humana, que nós chamamos em teologia, tipologia não humana, que é um animal. Um animal teve que ser morto para que o casal pudesse ter os seus aventais, para tampar a sua nudez. Então, ali também aponta para Cristo. Cristo também, ele teve que ser morto, para quê? Para não colocar um avental, mas para nos cobrir com uma veste nova. Qual é essa veste? Que foi profetizado pelo profeta Isaías. Você lembra que Isaías 61, ele profetizou? Você lembra da profecia de Isaías 61? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aí ele diz o quê? Que é para trocar o quê? As vestes de choro por vestes de louvor. Trocar as vestes de cinza, por quê? Por veste de alegria, de cânticos. Então, hoje nós temos uma roupa nova, limpa, purificada, foi por causa de quê? Por causa do sangue. Ele nos vestiu com esse manto, que é o quê? O manto que é o sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida. Então, derramamento de sangue na vida de Adão, Abel e Abraão. Aí está lá, 1.2, Abel. Me ajuda aí, irmão, senão minha voz vai embora. Vamos ler aqui no 3. 1, 2, 3. Em Gênesis 3 e 4, observa claramente. Obrigado. Então, o Abel, ele entendeu exatamente aqui. Por quê? Você lembra que Abel, ele ofereceu o sacrifício ao Senhor das suas primícias. E a Bíblia diz que a oferta que ele deu, até hoje fala. A oferta que ele deu até hoje fala. Então, ele entendeu que aquele sacrifício que ele dava, aquele sacrifício expiatório, apesar de ser animal, aquela oferta falava. Então,
o sangue do cordeiro, o animal que era morto, já estava apontando para Cristo. Ou seja, tudo aquilo que eles já vinham fazendo, sem ter uma lei, sem ter uma ordem clara, porque nós não encontramos aqui em Gênesis Deus pedindo uma oferta, mas aqui você vê alguém ofertando, mesmo Deus não falando de oferta, mas você já vê aqui o Abel ofertando, tanto é que ele foi morto por causa da sua oferta, pelo seu sacrifício, por aquilo que ele fez, seu próprio irmão o matou. Aí você tem aqui Abraão, 3. Em Gênesis 22, nota-se que Abraão foi testado ao ser instruído a sacrificar o seu filho Isaque no Moriá. Quando Abraão ele vai sacrificar o Isaque, você lembra que eles estão subindo Moriá para sacrificar. Aí a Bíblia diz que Isaque fala assim: pai, aqui está o fogo e aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Aí Abraão diz o quê? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Agora, você acha que Abraão, isso aqui é uma pergunta, você acha que Abraão teria coragem de matar Isaque? Sim ou não? Não? Sim ou não? Sim ou não? Aí, ele ia ter coragem, irmão, de sacrificar o Isaque. Ele ia ter coragem. E por que ele ia ter coragem? O autor da carta aos Hebreus, olha como é que é legal. O autor da carta aos Hebreus diz o seguinte, que Abraão, pela fé, olha o que diz, Abraão, pela fé, no Hebreus capítulo 11, você encontra lá, Abel, aqui você vai falar do Abel, que pela fé ofereceu o sacrifício, até hoje o seu sacrifício fala, pela fé, o Enoque, ele andou com Deus e Deus o tomou para si, pela fé, o Noé, devidamente avisado das coisas que havia de acontecer, ele o quê? Construiu a arca. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque como sacrifício, porque creu que Deus era poderoso para o ressuscitar. Olha só, ele falou assim, pô, se Deus está pedindo meu filho, eu vou entregar, e se eu matar, Deus é poderoso para fazer ressuscitar. Olha aqui que o autor da casa Hebreu está falando assim, eu vou entregar, se tiver que entregar, eu vou entregar. Olha como é que é. Mas aí, você vai pegar a história, você vai ver que o Abraão foi o camarada que, pô, é o pai da fé, irmão. É o pai da fé. Você lembra que o que Paulo falou dele em capítulo 4 de Romanos? Capítulo 4, verso 18, o qual em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de uma grande nação, e não duvidou por incredulidade, antes foi fortificado, esperando o cumprimento da promessa, dando glórias a Deus. Estando ele, verso 21, estando ele certíssimo do que aquele que havia prometido era poderoso para cumprir. Deus era poderoso para cumprir. Aí Paulo diz, ele não se atentou para o seu corpo já amortecido, nem muito menos para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou. Gênesis capítulo 17. Os varões chegam para falar com ele, ele vai para a tenda, ele vai para debaixo dos carvalhos de Manre, ele está lá, aí Deus olhou para ele e falou assim, Abraão, nada é impossível para mim, nada é impossível, eu vou no tempo determinado, falta 1 ano para a tua promessa acontecer, falta 1 ano para eu cumprir aquilo que eu te prometi, então aguenta que Sara vai gerar um filho. A Bíblia diz que Sara riu, duvidou, mas Abraão creu. Então, em Gênesis 22, ele sobe com o menino e ele diz para o seu servo assim, ó, nós subiremos, adoraremos e desceremos. Olha a certeza, nós vamos subir e Deus vai prover o cordeiro. Deus vai prover. Aí, está lá, quando ele vai matar o Isaque, ele escuta uma voz do anjo dizendo, não faça isso, Abraão, porque agora sei que tu és fiel e temente a Deus. Não foi Deus falando, não, porque Deus já sabia, irmão, que Abraão ia matar. Deus sabia que Abraão ia entregar. Mas aí o anjo falou assim, não faz isso não, porque agora a gente sabe. Ou seja, quem está dando testemunho é os céus que está dando testemunho. Agora nós sabemos.
Quem sabia era Deus, Deus já sabia o final, mas nós não, agora nós sabemos que você é fiel a Deus, você é temente a Deus. E aí, quando ele olha para o outro lado, ele vê o quê? Um carneiro agarrado pelo chifre. Ele vai lá, pega lá o animal e mata o animal e sacrifica lá no lugar do Isaac. Ofereceu ali, aquele cordeiro ali, ele também aponta para Cristo, porque Cristo, ele é também o nosso cordeiro, que nós chamamos de nosso cordeiro vicário. Não é vigário não, mano. Vigário é um bairro aqui no Rio de Janeiro, tá? Que diga-se de passagem, é muito perigoso, tá? Não é vigário, é ficário, que a palavra ficário é substituto, meu Deus, isso, é isso aí, irmão. Substituto. Sacrifício substituto. Ou seja, era para ser quem? Era para ser o Isaac. Mas aí apareceu a providência, o cordeiro. Então, Cristo, em alguns momentos, ele também, Isaac é um tipo de Cristo também, tá? Isaac também, ele é um tipo de Cristo. Em qual momento? Quando ele vai casar com Rebeca. Quando ele vai casar com Rebeca, ele também é um tipo de Cristo. Eliezer, ele ele é apresentado ali como Espírito Santo, e a Rebeca, a noiva, a igreja. A Rebeca é a noiva, o Isaac representa Cristo, e o Eliezer é o Espírito Santo. Como é que é o enredo? O Eliezer vai lá buscar a Rebeca é a igreja. Você lembra que o Eliezer vai lá buscar a Rebeca para casar com Isaac. Então, é o Espírito Santo vindo buscar a igreja, para levar para o noivo, que é o Isaac. Aí, o pai de Rebeca diz assim, ó, falou para Eliezer, falou para Rebeca assim, ó, minha filha, irás tu com este varão? Aí ela disse, irei sim, meu senhor. Irei sim, meu senhor. Aí a pergunta que fica, o Jesus está voltando. Aí alguém pergunta assim, ó, irás tu com este varão? Eu vou. Eu vou. E Rebeca não pensou duas vezes. Quem é filho de Abraão, é da família. Eu vou sim, pai. Eu vou, largo tudo. Irmão, a gente vai largar tudo aí para a glória de Deus, irmão. E a gente vai com esse varão. Então, Gênesis 22, ele é a nossa providência, ele é o nosso sacrifício vicário, ele nos comprou com o seu precioso sangue, tá? É esse sangue, irmãos, que nos comprou na cruz do Calvário. Eu costumo dizer, uma vez eu preguei, antigamente eu pregava, eu batia muito, irmão, eu batia muito na igreja. Como eu gostava de bater na igreja, meu irmão. Quando o pessoal falou assim, quando eu ia pregar, o pessoal falou assim, irmão, prepara as costas, porque o Iragucho vai bater. Eu gostava de bater, irmão, porque eu era daquelas igrejas, já viu aquelas igrejas do Talibã? Eu era da Assembleia de Deus do Talibã. Então, lá, irmãos, era só chicote, não tinha, era só, irmãos, até na palavra de oferta, irmão, o pastor batia, mas batia com força. Aí a gente aprende aquilo, irmão, era só. E o povo dava glória a Deus, irmão, dava glória, e as irmãs, e tinha vez que a gente falava assim, ó, quem quer se consertar com Deus, aí vem aqui no altar. Aí vinha, irmã, aquelas irmãzinhas, quando elas vinham aqui na frente, é sempre elas, as irmãs as mais santas da igreja, que mais oravam. Mas aí as irmãs achavam que pecaram porque botou na Globo. Eu passei, foi sem querer, aí apareceu a novela, aí eu pequei contra o Senhor, aí vem pedir perdão no altar. Mas quando eu era da igreja do Talibã, eu gostava de bater muito. Aí o Espírito Santo me tirou minha visão da visão muçulmana e me botou na visão da graça. Aí ele me ensinou a compreender a palavra dele e as riquezas da sua palavra. E dentro das riquezas da sua palavra, você sabe que Cristo, ele morre por todos nós. Cristo não morreu pelos eleitos, irmãos. Cristo morreu por todos nós. Tá? Pastor, mas eu estou escutando na internet aí, pastor, toda hora no meu Instagram só aparece isso, eleição e predestinação. Irmãos, Cristo não morreu por um grupo, ele morreu por todos, porque todos nós somos pecadores, todos. Nenhum de nós merecíamos estar aqui, irmão, ninguém.
Ninguém merecia. Foi o amor dele, foi o favor dele. Você lembra? Você lembra daquela história? É velha pra caramba, não sei nem se vale a pena contar, irmão. Não sei nem se vale a pena contar. Tu lembra daquela história do escravo da orelha furada? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe? Todo mundo sabe? Todo mundo sabe, então não vou contar não, irmão. Todo mundo sabe já. Todo mundo. Isso aqui é igual chover no molhado. Tu não sabe não, Crivella? Tu sabe, Crivella. Quem quer que eu conte a história do escravo de orelha furada? O escravo de orelha furada, como é que funcionava, irmão? Você lembra do livro de Ruth? Tem na sua Bíblia o livro de Ruth? Tem, né? O livro de Ruth funcionava o seguinte: o Boaz que casar com a Ruth. Lembra que o Boaz também ele é um tipo de Cristo, aponta para Cristo. Boaz ele tem dois significados. Tem a raiz, o radical, e você tem as variantes. Uma das variantes, primeiro, a rapidez. O nome Boaz significa rapidez. O segundo é Senhor de tudo. Boaz é o Senhor de tudo, e quando ele entra na nossa vida, tudo é mais rápido, tá? Ele é dono, por ele ser dono de tudo, tudo com ele é mais rápido. Ele foi casar com Ruth, mas para casar com Ruth, ele tinha que pagar a dívida da Ruth, que a dívida não era nem da Ruth, a dívida era do marido. Mas aí a dívida ficou para Ruth, e aí ele, para casar com ela, ele tinha o quê? Que pagar a dívida que passou para ela, a dívida não era dela, ou seja, quem foi que pecou? Quem foi que comeu do fruto? Foi você? A dívida do Adão, irmão. Quem comeu o fruto foi o Adão. Mas por causa do Adão, a dívida vai só passando de geração para geração. E a dívida quem começou foi o Adão, irmão. Eu não tive nada a ver com isso, eu não estava nem lá. Mas, por causa do Adão, chegou na minha vez, eu já nasci com a dívida. Já nasci debaixo do pecado. Aí, Jesus teve que morrer na cruz do Calvário para pagar essa dívida. O Boaz foi lá e pagou a dívida de Ruth para se casar com ela. Aí você vai ler na sua Bíblia que tinham uns anciões que estavam na praça, a palavra praça é ágora. Aí, só que isso é cultura judaica e também a cultura romana adotou também essa prática de venda de escravos. O que o Boaz teve que fazer? Como não tinha contrato, o Boaz, está na sua Bíblia, ele pega a sua sandália e dá a sua sandália. Por que ele dá a sandália? Porque a sandália era o contrato de que ambas as partes aceitaram. Então, ele paga a dívida e deixa como assinatura contratual a sandália dele. Você lembra que Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Depois Deus também não falou para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que vocês pisam, ela é santa. Ou seja, ali era a mesma coisa. Deus estava fazendo uma aliança ali com aqueles camaradas. Ó, qual é o contrato? É a sandália, é a mesma coisa. E os judeus tomaram isso como regra. Eles vão lá na praça, que é o ágora, só que o ágora é uma praça. Do lado, margeando o ágora, tem um mercado de escravos chamado agoraço. Vou repetir, a praça se chama ágora. O mercado de escravo é agoraço, que é o mercado que vende escravo. Se eu quisesse comprar um escravo, Isaac, eu chegava no agoraço, comprava um escravo, levava até os anciões que estavam no ágora e tinha que deixar o dinheiro e o meu sapato como prova de que eu comprei. O sapato era meu. E eu fazia, era assim que acontecia. Depois que eu comprava o escravo, o que eu fazia, Isaac? Eu chegava lá, furava a orelha do escravo e dava a opção para ele dele ser um escravo que trabalhasse para mim por amor ou recebendo. Ou então ele podia ir embora. Ó, eu não quero escravo, eu quero só te livrar da prisão. Então o que eu vou fazer? Eu vou furar a tua orelha, porque todo mundo que olhar para você vai ver que a tua orelha está furada e você é um ex-escravo. Portanto, como se chamava o ex-escravo? Era hexagoraço, ex-escravo. Então ele carregava aquela marca de
exagoraço, ele saiu da escravidão, ele não é um escravo, ele é ex-escravo, portanto ele é um escravo livre, e ele tinha a orelha furada. Portanto, quando isso fala para a gente, quando essa história, quando você vai tentar fazer um paralelo com a igreja, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e nós o servimos por amor, o servimos por gratidão, não servimos a Ele com medo de ir para o inferno. Não, eu estou na igreja porque se eu sair da igreja eu vou para o inferno. Então você está servindo por medo. Não é isso que Cristo quer. Ele não morreu na cruz para você servi-lo com medo. Ele quer que você o sirva com alegria. Ele quer que você o sirva com prazer, que você tenha prazer de estar na igreja, que você tenha prazer de estar na ceia, que você tenha prazer de estar no culto. Ah, pastor, mas EDP, a galera não gosta muito não. Tudo bem, mas você não é a galera, você é um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que foi comprado, e você dá valor ao que Ele fez por você, e é por isso que você está aqui. Não é por causa dos outros, não é por causa da maioria. Portanto, nós éramos escravos, sim, do pecado. Mas você lembra uma profecia de Jó no capítulo 19, que nem ele mesmo sabia. Ele disse assim, ó, no meio da dívida, no meio da dor, ele se levanta e diz assim, ó, eu sei que o meu Redentor, Ele vive e Ele vai se levantar. O que é Redentor? Redentor é aquele que paga a dívida, Redentor é aquele que paga a nossa sentença, Redentor é aquele que vai lá e paga as nossas dívidas. É o parente antigo, é o parente que tem dinheiro, é o parente que tem recurso, e Ele pagou as nossas dívidas, e por isso nós dizemos, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Então, é isso aí, uma história do escravo de orelha furada, né? É isso aí, pronto. Agora você já sabe que você que já sabia, relembrou, e está tudo certo, e vamos embora. Derramamento de sangue do livro do Êxodo capítulo 12, Cordeiro Pascual, descrito no capítulo de Êxodo capítulo 12, é uma figura poderosa de redenção, destacando-se no versículo de número 13, como um símbolo de proteção divina contra a destruição. Você sabe que o Cordeiro, eu já falei até aqui uma vez, que o Cordeiro, ele era morto e comia-se a carne do cordeiro, mas acho que eu falei isso até na última aula, se o cordeiro for grande demais para a sua família, você tinha que convidar uma outra família. Portanto, está falando da evangelização, está falando de você pregar e falar do cordeiro para outras vidas. Havia várias maneiras de você fazer sacrifício e oferecer sacrifício de sangue. Tinha sacrifício de bolo, sacrifício de farinha, sacrifício de semente. No Novo Testamento, você tinha ofertas de várias maneiras, vários tipos de ofertas. 1.3, derramamento de sangue no livro de Levítico. O livro de Levítico encontra-se o pleno relato da instituição dos sacrifícios, os quais foram repetidos através dos séculos até Jesus. O Cordeiro de Deus, o antitipo perfeito, fosse morto pela humanidade. Aí está aqui, 1.3.1, oferta queimada, oferta pela paz e oferta pelo pecado. Você pode ler comigo essa parte aqui, por gentileza, no 3? 1, 2, 3. Levítico descreve Obrigado. Então, você tem aqui as ofertas, que já foi aqui que você acabou de ler,
de ofertas do perdão. Tinha também, irmãos, oferta até para quem era curado. Sabia que tinha oferta até para quem era curado? Se você olhar, tinha um rapaz que ele estava leproso. Aí Jesus olhou para ele, aí falou assim, ó, queres ser limpo? Aí ele falou assim, ó, pô, se tu quiseres, eu quero. Aí Jesus falou assim, ó, eu quero. Jesus foi lá e curou o camarada. Depois ele foi lá e falou assim, ó, pega lá a oferta e leva lá para o sacerdote. Como ele era muito pobre, quem era muito pobre, tinha que levar 2 rolinhas. Pegava 2 rolinhas e levava lá para oferecer, porque a pessoa era muito pobre. Oferta de manjar, oferta de pão, e oferta de mel, e oferta de cereais, aqui aponta para Cristo, aponta para quê? Aponta para comunhão. Porque isso são ofertas de alimentos, são alimentos. E esses alimentos fala de mesa fala de comunhão. E comunhão, todos nós precisamos ter. Por que temos comunhão? Comunhão temos por causa do sangue do Cordeiro que morreu por todos nós. Portanto, quando nós falamos do sangue do Cordeiro, todos nós estamos nivelados. Não há maior, não há menor, todos nós estamos nivelados perante o Senhor. Então, a ceia, ela exemplifica muito bem essa questão das ofertas de perdão, de comunhão, exemplifica muito bem. Você lembra que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 11 de 1 Coríntios, a partir do verso 33, você lembra que está escrito lá? Ele diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o quê? Tomou o pão, e tendo partido, deu graça. Depois ele pega o cálice e faz o quê? E ele toma o cálice. Aí ele diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso às vezes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, seu sangue, vai aquela coisa toda. Aí, ele diz assim, ó, portanto, se alguém tiver fome, coma em casa. Vou falar para o Caio. Caio, quando eu era da igreja do Talibã, o meu pastor, ele falava para mim que esse texto, se a gente fosse para a igreja tomar ceia com fome, era pecado. Mano, estou falando verdade, tá? O pastor falou assim, ó, não pode tomar ceia com fome, porque a Bíblia diz que quem tem fome, come em casa. E eu ia para a igreja, e aí eu ia para a igreja com a minha esposa, aí, na época, eu ainda namorava com a Rebeca falou assim, ó, paga um X-tudo para mim na Natal, X-tudo na Natal, todo mundo conhece o X-tudo da Natal. Aí paga o X-tudo na Natal, porque o pastor falou que quem tem fome, come em casa, e eu não posso cear com fome. Aí eu namorava com ela, falei, não, vou lá. Aí pagava um X-tudo para ela. Toda ceia ela pedia um X-tudo. Ela já era o golpe. Aí começou a ter o negócio do açaí. Aí começou o negócio de açaí. Agora, aí tem um açaí agora. O açaí vendia aqui na prefeitura. Eu vim aqui na prefeitura comprar um açaí para ela. Na tigela. Por quê? Porque eu não podia ceiar com fome. Mas por que Paulo escreve isso? Paulo escreve dizendo o seguinte, no capítulo de número 11 de 1 Coríntios, a observação ali olha como é que ele começa, vocês quando se ajuntam, não se ajuntam para o bem, se ajuntam para o mal. Já começa assim, vocês estão se ajuntando para o mal. Quando ele diz assim, ó, se alguém tiver fome e come em casa, para que não se assemelheis com os que perecem, com essa galera do mundo. Por quê? Porque tinha 2 classes de crentes na igreja de Corinto. A primeira classe era a classe dos peneis, e a segunda classe era a classe dos pitorróis. Peneis e pitorróis. Toda vez que você escutar a palavra peneis, é pobre. São os pobres. E pitorróis são os ricos. Isso aqui é uma linguagem grega para exemplificar, o rico e o pobre. Então, o pobre tinha que trabalhar e não conseguia chegar no horário do culto, no horário da ceia. Porque a ceia, irmãos, eram 2 ceias. Eram quantas ceias? Primeiro, a ceia que todo mundo comia, e matava a fome, um banquete. Aí eles sentavam lá na mesa e comiam. E depois que vinha, partia o pão e o cálice. Primeiro era mesa de comunhão, comer mesmo, comer. E aí a galera que está trabalhando,
não chegava para comer. Quando o pessoal chegava para cear, para comer lá, já tinha acabado. Aí Paulo falou assim, ó, se você está com fome, porque qual era a desculpa? Pô, Paulo, nós comemos porque estava com fome, pô. A gente ia ficar esperando o pessoal chegar. Aí, se você está com fome, come em casa. Come em casa. Porque depois dessa cerimônia que ele encheu a pança, tinha o memorial de Cristo. Depois que vinha a segunda ceia. Por isso que o texto diz assim, ó, semelhantemente depois de cear, começa assim, semelhantemente depois de cear, tomou o pão e partiu. Porque ele já tinha ceiado o quê? Já tinha comido a primeira refeição. Agora vai ter a ceia do Senhor, que nós o chamamos de Santa Ceia, mas a expressão é ceia do Senhor. Então, vai lá e partiu o pão. Por quê? Agora é comunhão, comunhão com Cristo. Primeiro, comunhão horizontal, né? Lembra da cruz? A cruz é vertical e horizontal, não é assim? Comunhão, ó, horizontal, comunhão um com o outro, e depois comunhão com Deus. Aí a pessoa, eu tenho comunhão com Deus, mas não fala com ninguém, irmãos. Eu tenho comunhão com Deus, irmão. Eu sou tão santo que de novo, irmão, eu estou falando da igreja do Talibã, não fica com raiva não, tá? Que você que gosta da igreja antiga e tal, mas era lá na minha igreja, na sua igreja lá, que você era antigamente, na igreja antiga que você era, não era a igreja do Talibã não, mas na minha era a igreja do Talibã. E lá, o pastor dizia o seguinte, os irmãos eram assim, ó, quanto mais cara feia, fechado, mais unção tinha. Quanto mais fechado, irmão, aí tinha uns presbíteros que usavam aqueles ternos igual do de Mocó, que tinha aquele negócio assim, aí, e eu usava também tinha que eu ficava poderoso, irmão, com aquele, magrinho com aquele terno, e achava que estava abafando, irmão. Eu ia para tudo quanto era lugar com aquele terno, meu Deus. E que eu ganhei, que eu nem comprei, porque eu não tinha dinheiro para comprar terno, eu ganhei. Aí, eu ia no padrão, aí estava lá, beleza. Aí eles falavam assim, ó, tu agora é obreiro, hein? Tem que andar posturado, cara feia, cara de brabo. É unção. Então, assim, eu olhava para a cara dos presbíteros com aquele bigodão assim, ó, eu falava assim, eu quero chegar nesse nível aí. É esse nível que eu quero chegar. Aí, por quê? E não adianta, irmãos. E não adianta, quanto mais... Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Vamos voltar para o Éden? Vamos voltar, Leandro, para o Éden. Vamos lá no Éden agora de novo. Não é o Éden. Vamos voltar lá no Éden. Lá no Éden, olha o que aconteceu. O homem teve a sua personalidade deformada por causa do pecado. O homem teve a sua visão do outro mudada por causa do pecado. O homem teve a sua humanidade destruída por causa do pecado. A sua empatia destruída por causa do pecado. Toda a configuração do homem santo que foi criado, foi desconfigurado. Qual foi o trabalho de Cristo? O trabalho de Cristo agora é restaurar a nossa humanidade. Porque o que falta para a gente hoje, irmão? Para a gente ser melhor, ser mais humano. Por quê? Porque quando você vem para Cristo, aí ele começa dizendo o seguinte, ó, pega os 10 mandamentos, não tem os 10 lá? Ele dividiu em 2, ó, ama o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Você vê que é isso aqui. Então, eu falo isso no seminário. Quem foi aluno meu aqui sabe. No seminário eu digo o seguinte, quanto mais santo você é, mais humano você se torna. Quanto mais santo você é, mais humano você se torna. Quem falou? O cara é tão ungido, mas o cara tem tanto som, é tanto santo, é tão poderoso, que tu olha para o cara e tu fala assim, meu Deus, mano, não dá nem para chegar perto desse cara. O cara é muito santo, é muito ungido. Então, quanto mais santo você for, mais humano você vai ser. Ou trocar por miúdo aqui, Jesus, quanto mais santo você for, mais gente boa tu vai ser, cara. Irmão, não tem como, mano, uma pessoa se aproximar de Cristo e ser muquirana, irmão. Não tem como, irmão. Irmão, não tem como. O cara é 7-1 lá no mundo, ele se converte, ele passa a ser honesto. O cara é muquirana lá no mundo, é aquele muquirana que vê lá o camarada lá no chão, lá
na sarjeta e ele não tem empatia, irmão, não tem. Por que Jesus curava as pessoas? Olha o que a Bíblia diz: e movendo-se por íntima compaixão. É íntima compaixão, é o que está faltando, empatia, irmão, não falta empatia. Jesus andou mais de 40 quilômetros, e foi numa cidade chamada, o nome da cidade era uma junção de duas cidades, era uma cidade Ciro-Fenícia, e o nome da cidade era as regiões de Tiro e Sidom. Aí ele anda, irmãos, ele anda muito, até chegar naquele lugar. Quando ele chega lá, vem uma mulher gritando, pedindo ajuda. Ele vai lá e fala para a mulher: não é lícito tirar o alimento dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aí ela diz: mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela está falando: eu não quero sentar na mesa, eu só quero a migalha. Jesus olha para aquela mulher e ele diz assim: ó, mulher, grande é a tua fé. Olha a palavra liberada: vai e seja contigo o que você veio buscar. O que você veio buscar foi a cura da filha, então vai, porque ela já foi curada. Então, ou seja, ele olhou a grande fé daquela mulher. O que ele fez mais depois em Tiro e Sidom? O que ele fez? Não fez mais nada, voltou, pô. O cara foi lá em Tiro e Sidom, voltou, foi lá para abençoar uma mulher, e não precisava, mas ele foi lá. Ou seja, são essas coisas aqui que mexem com a gente, irmão. Guarda isso no seu coração, irmão. Vocês podem esquecer de tudo, mas guarda no seu coração. Quanto mais santo você é, mais gente boa você se torna. Não dá para ser um crente que não dá bom dia para o vizinho, que não dá, que faz o que eu vi. Eu vi na rua uns irmãos conversando, uma moça grávida, não crente. A mulher não é crente, nela, o marido, grávida, passando mal, o bebê para nascer, e um montão de crente olhando, falou assim: não, essa aí é tribulada, essa mulher aí, mulher chata, não, deixa ela. E eu falei assim: quem está de carro aí? Um montão de gente de carro, e a mulher indo para o ponto de ônibus, não tinha nem dinheiro para pagar o Uber, indo para o ponto de ônibus. E eu dei a oportunidade de alguém ajudar. Eu falei assim: gente, não é possível. Eu falei com a minha mulher: eu não acredito que esses crentes, por causa de desavença com a mulher, que o problema não é a mulher que é crente, não, o problema é do crente. A mulher é tribulada, mas ela não é crente, irmão. Né? A mulher é tribulada, isso é uma fofoqueira. E daí, irmão? O bebê vai nascer. E não ajudaram. Eu tive que pegar ela, botar no meu carro e falei: vamos embora. Sabe que são coisas, irmãos, que é humanidade, é o que está faltando. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, de 1 Timóteo, ele disse que nos últimos dias, haverias tempos penosos. Em outras Bíblias está assim, tempos trabalhosos, mas é penosos mesmo. Pessoas amantes de si mesmo, pessoas com falta de afetividade natural. Sabe o que é afetividade natural? É de uma mãe para um filho. É uma mãe que vai pegar uma criança que acabou de gerar e tacar dentro da lata de lixo. Falta de afetividade natural. Você pega um usuário de droga. Todo usuário de droga, ele tem perda de afetividade. Ele não tem afetividade por ninguém. A mãe vai lá na boca de fumo, lá na lixeira, atrás do rapaz que usa droga, e chora: meu filho, volta para casa. Ele não tem empatia pela mãe. Ele não tem. Ele fala: não, a droga é mais forte. Ele não consegue ter. Por quê? Porque ele perdeu a afetividade, ele perdeu esse carinho, ele perdeu essa sensibilidade, porque a droga consumiu, o pecado o envolveu, mas graças a Deus que o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, aleluia, e nós somos bênção para essa geração, amém? Vamos lá, irmãos, deixa eu ir logo para o final aqui, para a gente porque tem muita coisa aqui ainda para falar, então vamos lá. Vamos lá para o 3, eu vou te deixar, vou te poupar aí de eu ter que ficar falando aí das águas aqui de Mara, tá? De Refindim, de Noé, de Jonas, e vamos lá para o 3. O sono profundo de Adão, e a rocha ferida e a serpente. Tá? O sono profundo de Adão, nasce a mulher. A rocha ferida,
que é lá o Refidim de Êxodo 17. E a serpente de bronze. Você sabe que lá em Refidim, Moisés tocou na rocha lá, ele feriu a rocha e saiu água. Então, Jesus também, aí é um tipo não humano, falando da rocha ferida, tá? Que vai saciar a nossa sede, é a rocha ferida, ele é a nossa rocha. A serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, para quem olhasse para aquela serpente, era curada de toda enfermidade. Assim, Jesus ele falou assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será o Filho do Homem, é necessário que ele se levante, para que haja cura, haja libertação. Então, para todo aquele que olhar para Cristo, tenha a sua vida abençoada. Porque, você lembra do autor da carta aos Hebreus, capítulo de número 11? O autor da carta aos Hebreus, capítulo de número 11, diz assim, ele diz assim, olha, que vários personagens olharam para Jesus, olharam para Deus e foram abençoados pela fé. Ora pela fé, mas aí no capítulo 12 ele diz assim, olha, corramos a carreira que nos está proposta, deixando de lado todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, olhando sempre para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos estar olhando para Jesus, porque através dele temos cura, olhando para ele nós temos salvação, olhamos para ele temos providência, olhando para ele nós temos perdão de pecado, olhando para ele nós temos a nossa família sendo alcançada pelo sangue do Cordeiro, temos a nossa casa protegida com o sangue do Cordeiro, temos os nossos filhos guardados pelo sangue do Cordeiro. Portanto, igreja, não deixe de olhar para Jesus, assim como Moisés levantou a serpente, que possamos olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, e aí o pecado e o embaraço não vai nos tocar, o pecado e o embaraço não vai afetar a nossa família, o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, não vai nos afetar, porque nós estaremos olhando sempre para ele, que é autor e consumador da nossa fé, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus projetos, que Deus abençoe os seus estudos, leia a Bíblia, leia a palavra, medite na palavra, no nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, irmãos. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz o seguinte: eu amo os que me amam. Tem na sua Bíblia esse texto? Na minha tem. Eu amo os que me amam. Marcelo Graça, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quem está falando aqui é a sabedoria. A sabedoria é a sabedoria. Se você olhar, Salomão está dizendo que a sabedoria está clamando: eu amo os que... Eu sei que você escutava isso e falou assim, de madrugada a fila é menor. Como se... De madrugada a fila é menor, irmão. Os que de madrugada me buscam, me acharão. A sabedoria está dizendo o seguinte: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Tenha um momento com Deus, irmão. Tenha um momento com a palavra de Deus. Pastor, mas eu acabo de ler, pastor, eu leio o versículo 1, versículo 2, versículo 3, eu já esqueci o que eu li, o 1 e o 2. Eu já esqueci, pastor. Aí, eu acabo de ler, eu leio um capítulo inteiro, pastor, depois eu nem lembro mais do que eu li. Eu até esqueço o que eu li, porque eu li a Bíblia. Mas continua lendo, mesmo que você não entenda nada, mesmo que você esqueça, continua lendo. E quer fazer um exercício legal? Leia menos e medite mais. Porque Deus não mandou a gente ler a Bíblia, Deus mandou a gente meditar nela de dia e de noite. É meditar de dia e de noite. Deuteronômio capítulo 7. Qual foi a ordem de Moisés para o povo? Guarde a lei do Senhor no seu coração, medita nela de dia, de noite, andando, dormindo, caminhando, trabalhando, e as inculcarás, olha só, e as inculcarás nos seus filhos. Inculcarás. O nome disso aqui é método paripatético. Método paripatético. Como é que é isso? É ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Como? Você está lavando a louça lá? Aí você começa a cantar um louvor. Aí no louvor tem uma parte do texto, tem um texto bíblico, né? No louvor, espero que você ouça hinos que tenha fundamentos bíblicos, né? Aí você está escutando um hino lá que tem fundamentos bíblicos. Aí o seu filho fala assim, eu não entendi.
Por que esse louvor fala isso? Aí, nesse momento que gerou uma curiosidade no seu filho, você vai inculcar a palavra nele. Por isso que a Bíblia diz, as inculcarás andando, caminhando, trabalhando, dormindo, deitando. Por quê? Vai deitar, fala da palavra para o seu filho. Levantou, fala da palavra para o teu filho. Vem para a igreja falando a palavra para o teu filho. Fala da palavra e medita nela de dia e de noite. Olha a orientação. Medita no livro da lei de dia e noite e fará prosperar o teu caminho. Deus falando para Josué 1:8. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, Salmo de número 1, e na sua lei, faz o quê? Medita, quando? De dia e de noite. E quando ele medita de dia e de noite, qual é o resultado? Ele é como uma árvore plantada a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer. E como é que faz para prosperar? É só meditar na palavra. Aleluia. Que possamos meditar na palavra. Se coloca de pé, irmão.